Bom, dando continuidade, então, aos trabalhos da manhã, eu queria só fazer alguns avisos. O primeiro aviso é que, como vocês devem ter visto no programa, né, do workshop, nós temos previsto para amanhã os grupos de trabalho para realmente mergulhar nas questões que vão ser trazidas pelas mesas redondas. E, para isso, nós precisaríamos que as pessoas já se inscrevessem nas listas das mesas redondas que estão lá atrás com a Bia e com a Bruna, né? Claro que os palestrantes da mesa, eles já estão inscritos automaticamente, mas da audiência do público a gente queria saber, a gente precisa ter uma noção da dimensão do número de pessoas para poder organizar as salas na parte da tarde. Uma outra coisa que é importante também pedir a colaboração de todos vocês é que, como nós precisamos ter o registro de todo o encontro, no momento em que o coordenador abrir a mesa para debate, eu vou pedir que cada um não só seja breve nas questões, mas também que entregue para a mesa a questão escrita, para que a gente tenha na memória do encontro, né? Cada um de vocês, na pasta que recebeu, tem uma folha impressa com 2 perguntas, né? Então, eu vou pedir que a gente tenha esse tipo de procedimento para garantir a memória. Um terceiro aviso importante é que eu tinha pedido ontem para as pessoas que vieram na reunião preparatória, para quem tivesse interesse em hoje participar de um evento de confraternização, que se inscrevesse lá também atrás com a Bia e com a Bruna, porque a gente fez uma reserva num lugar no centro da cidade, no Rio Cenário, e a gente precisaria mandar a lista de pessoas inscritas ainda agora na hora do almoço. Então, quem tem interesse, por favor, não deixe de fazer a inscrição, que a gente vai estar mandando ao meio-dia, tá? E com isso, então, a gente dá início à mesa 1, que vai tratar de uma questão-chave, que é exatamente a pesquisa científica e a cooperação França-Brasil. Então, eu passo a palavra para o meu colega Roberto Araújo para compor a mesa e coordenar os debates. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje conversando com todos sobre a cooperação franco-brasileira. Então, como estava dizendo a Marta, nós vamos falar do problema da cooperação na pesquisa, não é? Nós temos, eu próprio sou o moderador dessa mesa, me chamo Roberto Araújo, eu sou antropólogo do Museu Paraense Emílio Gueld, estou atualmente trabalhando também no Centro de Ciências do Sistema Terrestre, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A relatora vai ser a Laure Ampère, que é do Museu Nacional de Histoire Naturelle e do IRD, da Unidade de Pesquisa Patrimônio Locaux, e que está lotada em Brasília. Nós temos, então eu vou chamar essas pessoas e pedir a elas que, cada vez que eu chamo, que elas ocupem a mesa. A Laure Ampère, portanto. Nós temos a Catarina Lira Medeiros, que é do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas. O Philippe Grandcolat, que é também do Museum, da Unidade de Pesquisa Origem, Estrutura e Evolução da Biodiversidade. O Arno Álvares Kern, que é da PUC-RS, do Departamento de História. E Philippe Lénard, do Museum também, IRD, Unidade de Pesquisa Patrimônios Locais. Então, entre os objetivos desta mesa estão o de valorizar a diversidade das disciplinas científicas tratadas pela cooperação internacional, debater sobre os desafios que colocam os projetos atualmente desenvolvidos, para consolidar a relação entre as duas partes, facilitar a troca de expertise científica e a definição de projetos comuns, identificar temas de pesquisa estratégicos e as lacunas eventuais na cooperação existente,
e precisar, finalmente, o que é realmente todo um programa, os procedimentos administrativos envolvidos pela cooperação neste domínio da cooperação de pesquisa. Então, realmente, são uma série de temas muito importantes, eu acho que cada um deles poderia ser um tema em si para debate, né? Eu gostaria de começar contando, na verdade, duas historinhas. Eu vou falar muito pouco, eu vou deixar a palavra para as pessoas que foram convidadas à mesa. Eu próprio, na minha carreira, de certa forma, nasci com a cooperação internacional com a França. Eu estive muitos anos na França, vim ao Brasil como bolsista do Orstom, na época, não é? Allocataire de Recherche, e, como sou de Belém, em projetos de cooperação, na época, nos anos 80, com o Museu Paraense Emílio Gueldi, em Ciências Sociais, não é? Uma vez no museu, eu acabei passando para o lado brasileiro da cooperação, passei a trabalhar no museu desde o final dos anos 80 e voltei à França para terminar um doutorado com uma bolsa de pesquisa do CNPq. Né? E desde então venho trabalhando consistentemente com colegas do IRD, como o próprio Felipe, a Laure, que aqui estão, e outros. Né? Eu tenho, quer dizer, no domínio da cooperação com o Museu Gueldi e com outras instituições na cooperação franco-brasileira que eu tenho percebido, a gente percebe de fato uma diversidade muito grande das disciplinas. Né? Cooperação com zoologia, botânica, ciências sociais, geografia, etc. Né? Agora, a questão de como essas disciplinas trabalham juntas para formar projetos interdisciplinares, que eu acho que é uma questão muito importante atualmente, né? Esse CST do qual eu estava falando, esse Centro de Ciências do Sistema Terrestre, que foi recentemente criado no INPE, é para tentar um pouco avançar nessa direção. Nós temos uma divisão socioambiental, estamos trabalhando com engenheiros, com pessoal de mudança climática, de modelagem, etc., o que nem sempre é muito fácil. Mas, enfim, é muito necessário. Né? Então, eu vou contar uma outra história, porque eu cheguei hoje de campo, eu estava na Transamazônica ainda ontem, né? Que tenta colocar um pouco a perspectiva, como é importante, talvez, a perspectiva interdisciplinar, ainda mais em se tratando do tema da biodiversidade. Né? Nós estivemos visitando com alguns colegas uma série de produtores médios ali ao longo da Transamazônica, né? Pessoas que estão próximas da beira da estrada, que têm um escoamento fácil da produção, né? E que, graças a essas condições de produção, estão podendo se converter a uma agricultura orgânica. Né? Então, estava há 3 dias atrás falando com um produtor de cacau, que se converteu ao cacau orgânico, né? Que estava me dizendo que, desde que ele parou de usar insumos químicos na propriedade, ele tem observado, embora ainda não tenha sido medido isso, que os animais retornam para a propriedade. Espécies de pássaros que antes tinham desaparecido da propriedade voltam a frequentar os bosques. Não é? E o mais extraordinário foi a capacidade que ele teve de converter, era uma área de plantação de cana-de-açúcar nos anos 80 para a usina do Pacal. Quem conhece a Transamazônica sabe da história da cana-de-açúcar nessa área da Transamazônica. Ele converteu, né, áreas degradadas com cana-de-açúcar e hoje em dia tem belos bosques de cacau ali na propriedade, né, inclusive espécies que estão em vias de desaparecimento de beija-flor. E nessa área toda tem uma extraordinária disponibilidade de terras, quer dizer, tem pessoas que estão sendo assentadas ainda hoje a 40, 60 quilômetros dentro da floresta, que absolutamente não têm a capacidade de escoar a produção, que não têm a capacidade de acesso ao mercado, como tem aquelas pessoas que estão ali na faixa, como se diz, na beira da estrada, né? Mas tem uma extraordinária disponibilidade de terras em vários desses municípios. O INCRA hoje gasta R$38 mil para fazer 1 quilômetro de estrada para um assentamento recém-aberto, que na verdade vai servir para dar madeira para a indústria madeireira, que está diretamente tirando espécies da floresta, né? Com relativamente menos dinheiro do que isso, seria possível, por exemplo, pegar 37.500 hectares que já estão disponíveis no município de Urorá, mais próximos da faixa, e ao invés de dar para um produtor 200 hectares no meio da floresta, que ele só pode usar pela lei 20%, longe de tudo, dá para ele 15 hectares, 20 hectares que seja, que ele pode usar totalmente perto da faixa, perto da beira da estrada, com assistência técnica, com educação, com capacidade de produção e com sistemas agroflorestais, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer também que a interdisciplinaridade
passa, por exemplo, num caso como esse, a questão da biodiversidade, da composição, da recomposição da biodiversidade, está indissociável, por exemplo, de uma política agrícola, de uma política fundiária e de uma série de coisas que estão juntas, que realmente compõem, são interdisciplinares. Bom, a Lor estava me sugerindo também falar do problema da identidade das populações, mas eu acho que ela poderá falar com mais propriedade do que eu. Nesse meu exemplo não cabe aqui. Mas, enfim, a capacidade de responder a determinadas necessidades que coloquem essas disciplinas trabalhando e colaborando juntos, eu acho que é muito importante e pode ser um tema também estratégico para a reflexão dos temas, justamente, estratégicos de projetos de pesquisa que virão a compor a cooperação franco-brasileira num próximo futuro. Então, eu vou passar a palavra para as pessoas, começando pela Catarina, e vamos dar prosseguimento aos trabalhos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite à comissão organizadora, a doutora Miriam. Fizemos uma boa troca de e-mails, e a Marta. E, bem, eu estou aqui em nome do Jardim Botânico, e lá eu trabalho no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas. Então, nesse laboratório, a doutora Adriana Emerli, da UFRJ, o doutor Paulo Ferreira, da UFRJ, a doutora Luciana Franco, do Jardim Botânico. Nós temos uma parceria entre o UFRJ e o Jardim Botânico, onde são feitas pesquisas, tanto na área da conservação, que nesse caso, aborda a genética de populações, principalmente espécies em risco de extinção, espécies de plantas, no nosso caso. E tem também uma outra linha, que é com desenvolvimento vegetal, e que é uma linha desenvolvida pela doutora Adriana Emerli. Então, nesse laboratório, né, e no trabalho em conjunto que nós fazemos, já estabelecemos uma série de colaborações, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas ainda não tínhamos estabelecido colaboração na França, que foi iniciada em 2003. E essa colaboração com o Museu de História Natural da França, de Paris, no Departamento de Ecologia e Gestão da Biodiversidade, e mais especificamente com o Laboratório de Conservação des Espèces, Restauração e Suivi de Population. Então, eu participei diretamente dessa colaboração nos últimos anos, que foi iniciada com um projeto de pesquisa feito em 2003, 2004, e dando continuidade com um novo projeto em 2007 e 2008. Tá, eu vou falar um pouquinho especificamente sobre cada um desses projetos, dando uma abordagem das vantagens e desafios dessa colaboração e dando uma ideia de como podemos tentar superar esses desafios numa colaboração como essa. Então, são a minha experiência, né, os exemplos que eu tenho para dar nessa área. O primeiro projeto, ele abordava tanto uma temática de ecologia molecular, de genética de populações, com uma temática ecológica, através da modelagem, usando esse programa chamado Metapop. Tá? Então, os principais pesquisadores franceses colaboradores são a Nathalie Machon, do museu, e o Frédéric Austerlitz, do CNRS e Université Paris-Sud. Então, o que nós fizemos iniciando essa nossa colaboração do Laboratório de Biologia Molecular com o CESP, né, o laboratório, mais especificamente o laboratório do museu, que nós temos contato, nós usamos dados populacionais, também englobando aí dados ecológicos e moleculares, de uma espécie em extinção, em risco de extinção no Brasil, na Mata Atlântica, que é o pau-brasil, a Cesalpina equinata, usando o programa Metapop, que é um programa que foi desenvolvido
por esses pesquisadores franceses. Então, como toda colaboração, né, a grande vantagem é, inicialmente, a troca de conhecimento entre os pesquisadores e também, claro, entre alunos que possam estar participando desse projeto de colaboração. Então, também foi muito importante o compartilhamento dos resultados gerados. Então, essa questão que eu comentei de usar dados de uma espécie basicamente brasileira, né, uma espécie endêmica em risco de extinção, com uma ferramenta desenvolvida por pesquisadores franceses para a gente conseguir fazer um estudo mais aprofundado sobre as populações naturais do pau-brasil, da Cesalpina equinata, e, a partir daí, como evoluiria essas populações naturais vão evoluir ao longo dos anos. Tá? Outra vantagem que eu não posso deixar de comentar é a questão dos equipamentos, né, que nessas colaborações, muitas vezes, a gente consegue ter acesso a certos equipamentos que não possuímos no nosso laboratório, e com isso a gente consegue desenvolver projetos com uma abordagem diferente do que seria um projeto que seja desenvolvido sem colaboração, né, único no seu laboratório. Então, o desafio durante esse projeto foi um desafio conseguir o intercâmbio de pesquisadores, justamente para conseguir manter e fazer as discussões científicas com base nos resultados obtidos. Né? Então, quando conseguimos obter esses resultados com esse programa de computador, o Metapop, nós temos que fazer as análises desses resultados e fazer as discussões finais, né, para fechamento dos resultados. Então, uma dificuldade que eu tive foi que, isso aqui foi uma experiência, na verdade, minha, né, que eu fui para a França. Tive a felicidade de ir para a França, conhecer Paris em 2003, 2004, fiquei 7 meses lá e trabalhando com esse pessoal, esses pesquisadores franceses. E quando eu voltei, eu realmente não tinha acesso aos equipamentos necessários e, por isso, a colaboração está sendo mantida desde então, né, não só com novos projetos, mas também tentando sempre melhorar esses resultados e aprimorar. Então, no caso, com os equipamentos que eles têm lá, eles rodam um programa e mandam resultado. Então, assim, eu considero, apesar dos desafios, temos um resultado bastante positivo nessa colaboração nesse projeto. O projeto seguinte foi iniciado com a mesma pesquisadora, Nathalie Machon, e também com a pesquisadora Mônica Zavodna, que na época estava alocada no museu. E essas pesquisadoras, elas possuem um conhecimento muito bom de uma técnica específica molecular, que são os microsatélites, tá? Que são marcadores para estudos populacionais, de biodiversidade, de genética, diversidade de populações, para estudar a ecologia, o fluxo gênico das espécies. Então, eu propus um novo projeto, que seria desenvolver esses marcadores para espécies de mangue que ocorrem no Brasil, que, no caso, são a Avicennia schaueriana e a Laguncularia racemosa. Então, partindo do mesmo princípio, né, agora eu vou mostrar para esse projeto também como é que está sendo essa colaboração, que é recente. Esse projeto é recente, dessa colaboração. Então, nós temos, basicamente, a gente troca os conhecimentos, né, que essa é um ponto-chave da colaboração. Então, nós temos um know-how, um conhecimento sobre as espécies, sobre a ecologia das espécies, sobre a população dessas espécies que ocorrem na costa brasileira, nos manguezais,
que é um sistema, que é um ecossistema, desculpa, que tem um certo, que é muito ameaçado por estar na costa brasileira. Então, justamente o progresso humano, como eu vou dizer, a ocupação humana nessas áreas, a gente acaba tendo problemas na manutenção desses ecossistemas. Juntando com o know-how sobre a técnica, que era um know-how que a doutora Nathalie e a doutora Mônica possuem, e que é justamente o desenvolvimento dessa técnica de microsatélites. Então, a gente conseguiu renovar essa troca de conhecimento, agora numa abordagem diferente da inicial, do projeto inicial, o que foi muito, assim, foi importante, né, para a gente aprimorar essa nossa colaboração e amadurecer essa nossa colaboração. Capacitar pesquisadores e alunos com a nova técnica, porque o intercâmbio e o desenvolvimento dessa técnica lá no museu, na França, possibilitou com que pesquisadores brasileiros aprendessem essa técnica de uma forma mais detalhada, mais minuciosa, para poder trazer até e desenvolver aqui também futuramente, com outras espécies. E aí, nisso, tem também, claro, o acesso a equipamentos de ponta e a material, que geralmente esses materiais de laboratório, reagentes e materiais como enzimas e tampões, enfim, esses reagentes específicos da biologia molecular, são quase todos importados. Então, para nós, aqui no Brasil, o custo praticamente triplica de um projeto de pesquisa em comparação com países europeus ou dos Estados Unidos ou Canadá. Tá, então, essas foram boas vantagens da apresentação do projeto. E os desafios, então, o próprio custo elevado dos materiais importados, desafios, quando a gente tenta dar continuidade desse projeto aqui no Brasil, né? Então, assim, o que eu quis dar ênfase aqui é para a gente tentar, sendo um workshop de colaboração, a gente vê também o que, no Brasil também, o que a gente necessita para a gente a gente conseguir ter uma troca eficiente, né, que seja produtiva também para os franceses, no caso, né, para os pesquisadores do museu. Então, eu acho que os nossos desafios aqui continuam sendo acesso a certos equipamentos, também a material importado, que o custo triplica, e também a discussão dos resultados, que sempre, apesar de hoje em dia, com a internet, a gente conseguir ter conseguir ter um bom diálogo, né? Mesmo assim, não é a mesma coisa do que pessoalmente, é claro. Então, algumas sugestões minhas pessoais e também dos meus colegas de laboratório, seria priorizar esse intercâmbio, tá, para facilitar discussões, porque assim que você, na biologia molecular, você vai trabalhando no laboratório, acho que também, claro, em várias outras áreas, você pega aquele bando de resultado que você precisa, no final, analisar e transformar aquilo em conhecimento que vai ser passado para toda a parte, né, vamos dizer, científica, né, mas também para a sociedade. Então, essas discussões, essa passagem do conhecimento, eu acho que precisa ser priorizado um intercâmbio. E é claro que também, para suprir a necessidade de equipamentos em laboratório, sempre tem as colaborações nacionais, né, vamos dizer assim, que aí nós conseguimos, aqui no Brasil, conseguimos manter o nível dos resultados obtidos com equipamentos que muitas vezes você não tem no próprio laboratório, mas algum outro laboratório possa ter. Tá? E sempre tem o material
é nacional, casos de reagentes que têm menor custo. Então, para aquelas pessoas que os laboratórios que tenham dificuldade de obter material importado, sempre tem o nacional como opção. São poucas empresas, mas já tem algumas nessa área. Então, aqui só para ilustrar os resultados positivos dessas colaborações ao longo dos anos, desde iniciado em dezembro de 2003, na verdade, participações em encontros internacionais, pelo menos no período que, no meu caso específico, que eu estive na França, eu pude, ao longo de um ano, mais ou menos, eu pude participar de 4 encontros internacionais. Então, com esse intercâmbio de pesquisadores, de alunos, é interessante que as pessoas venham a participar desses encontros, divulgar os trabalhos. E temos também, claro, ainda assim, como resultado, um bom resultado, um manuscrito, que é sempre bom para divulgação para os outros pesquisadores do trabalho, do nosso trabalho. E perspectiva, a gente, então, pretende manter essa colaboração de forma possível, né? Para que a gente continue com essa troca de conhecimento, que é bastante favorável à pesquisa de uma forma geral, né? Traz grandes vantagens para ambos os lados. Então, eu espero que realmente o meu laboratório, a minha equipe, nós consigamos manter essa colaboração ainda por muitos anos e, de repente, fazer novas colaborações com outras áreas também do pessoal do museu. Tá? É isso. Obrigada. Bom dia. Bonjour. Je vais donc vous présenter une autre collaboration qui a eu lieu entre le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et divers organismes au Brésil, notamment l'Université fédérale de Rio de Janeiro et son institut de biologie, et le musée de zoologie de l'Université de São Paulo. Mais plutôt que de me focaliser sur les chercheurs, les laboratoires, les acteurs, les résultats, les analyses obtenues dans ces collaborations, j'ai préféré essayer de mettre en avant quelques suggestions, quelques idées sur l'étude de la biodiversité dans un contexte de coopération qui sont peut-être un peu provocatrices. Et donc, de ce point de vue-là, je m'excuse par avance de l'aspect peut-être naïf ou simpliste que ça pourrait suggérer. J'ai surtout essayé de stimuler la discussion. Alors, la biodiversité, c'est un concept qui est bien connu depuis notamment la Convention de Rio et qui décrit la diversité du vivant. Chacun le mesure à sa manière, depuis le systématicien avec l'organisme jusqu'au génomicien qui étudie le génome. L'homme en est parti, l'influence fortement, et elle est encore très, très mal connue sur les plans à la fois évolutifs et fonctionnels, y compris pour des organismes d'une taille respectable, comme beaucoup d'invertébrés par exemple. Et ce manque de connaissances sur la biodiversité est évidemment un obstacle à son étude, à son utilisation et au développement durable des régions dans lesquelles cette diversité est particulièrement importante, comme au Brésil. Alors d'abord, une première remarque. Quand on regarde des programmes de recherche et la manière dont ils sont déroulés dans des institutions, on se rend compte que très souvent, ils ne sont pas linéaires. On pose une question au départ, et puis on espère une réponse qui est attendue, et on se basera sur cette réponse pour élaborer un programme suivant. Et très souvent, on s'aperçoit en fait que la situation n'est pas aussi simple, elle est souvent récursive, on retourne en arrière, on change la question, quelquefois elle est même discursive, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la question n'a malheureusement pas trop d'intérêt et on passe à une question qui a été soulevée par le premier projet. Et ignorer cette situation, et notamment, je pense aux agences de financement des projets scientifiques, en faisant cette remarque, ignorer cette situation peut être une cause d'inefficacité. Cela veut dire donc que, dans la découverte scientifique, pardon. Cela veut dire donc que les scientifiques comme les agences de financement doivent prendre en compte à la fois le déroulement d'une recherche, l'intérêt des questions posées, les moyens qui sont mis en œuvre, mais également le fait quelquefois qu'on est obligé de rediriger des recherches, même si les institutions, les laboratoires, les acteurs, eux, sont permanents et ont vocation à durer
plus de 3 ou 4 ans, durée habituelle des projets de recherche. Par exemple, un exemple dans le cadre de la coopération que nous avons menée avec l'Université fédérale de Rio de Janeiro, nous avons étudié l'effet de la fragmentation forestière sur la biodiversité des insectes, en particulier des insectes saprophages comme les blattes baratas. Les blattes, c'est un groupe qui comprend 4000 espèces dans le monde, environ 700 espèces décrites au Brésil, et c'est un excellent marqueur écologique. Et en fait, on s'est rendu compte, la question posée, bien sûr, c'est quel est l'effet de la fragmentation de la forêt en petits morceaux sur la richesse et la diversité des peuplements. On s'attendait à un effet négatif, comme c'est le cas pour beaucoup d'organismes. On s'est rendu compte, dans le cas des insectes saprophages, qu'ils sont capables de survivre dans des fragments qui, par ailleurs, sont dans une situation écologique mauvaise. Alors, la question posée, vous voyez, n'a pas obtenu la réponse attendue, mais d'un autre côté, le fait que ces fragments abritent donc une biodiversité en matière d'insectes saprophages, une biodiversité qui a vocation à durer, même dans l'état écologique des fragments actuels, est un argument fort en faveur des pratiques de conservation et de restauration de ces fragments forestiers et d'incorporation à un plan de restauration qui comprendrait des corridors et qui diminuerait l'importance de la matrice. Alors, ces études ont été menées à la fois sur une communauté de blattes qui comprenait une quarantaine d'espèces et à la fois sur une espèce particulière pour laquelle des suivis de population ont été faits pendant 2 ans et demi. Alors, les moyens dont nous avons bénéficié dans un cadre coopératif pour mener à bien cette recherche étaient une mise à disposition par le CNRS qui concernait le professorat Irène Garay, un projet conjoint CNRS-NPK et également un stage postdoctoral dont a bénéficié une étudiante de l'Université fédérale et qui a pu continuer l'analyse et le développement de ses recherches dans notre laboratoire au Muséum de Paris. Alors, une excursion supplémentaire dans les résultats, en étudiant la faune de ces fragments, on a découvert beaucoup d'espèces nouvelles, comme on pouvait s'y attendre, et parmi elles, des modèles biologiques potentiellement intéressants, et notamment une blatte qui mange du bois et qui a un comportement social, et qui est aujourd'hui un des meilleurs modèles par analogue pour l'étude de l'évolution du comportement chez les termites. Donc cette espèce a été étudiée en détail sur le plan comportemental et sur le plan de sa parenté grâce à des analyses de phylogénie moléculaire. Vous voyez que ce résultat n'était pas attendu a priori dans le cadre d'une étude sur la fragmentation forestière. Deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est que nous avons besoin d'une mise en contexte de la biodiversité. Lorsqu'on fait une étude à l'échelle locale, on a besoin d'avoir une connaissance du contexte général. Ce contexte, il est visible à travers une hiérarchie d'approches qui pourrait être menée de l'écosystème à la population, sur un plan évolutif, macro-évolutif à populationnel, sur un plan fonctionnel, macroécologique à populationnel. Et toutes les études peuvent être pertinentes pour répondre à des questions intéressantes, mais si nous n'avons pas le contexte le plus général pour répondre aux études qui sont dans le contexte le plus particulier, nous avons souvent du mal à interpréter. C'est ce que nous avons encore essayé de faire dans le cadre de cette collaboration, où les espèces, où la présence, absence, la survivance, la survie de ces espèces dans les fragments forestiers étaient interprétés en regard de leur histoire évolutive sur le continent sud-américain. Alors ça nous amène au point suivant, qui m'est cher, parce que c'est un point que j'essaye de développer, de soutenir en France dans le cadre de ma participation à des comités d'évaluation nationaux, c'est de ne pas séparer les approches fonctionnelles et évolutives, parce qu'elles se nourrissent l'une de l'autre. De nombreuses disciplines se sont constituées pendant le XXe siècle, avec pour résultat une avancée prodigieuse de connaissances, mais aussi malheureusement quelquefois un cloisonnement, une séparation. Et aujourd'hui, il y a heureusement des communications, des ponts qui sont ouverts, et il est bien important de réconcilier ces deux approches et de continuer à les mener de front et d'amener des équipes et des spécialistes à collaborer. Et nos collaborations, notamment avec l'Université fédérale de Rio, étaient dans ce sens, dans la mesure où le laboratoire mixte du CNRS au Muséum de Paris, dont je suis co-responsable, qui comprend une centaine de personnes, est un laboratoire qui est plus spécialisé sur les analyses phylogénétiques et génétiques.
et que nous avons donc collaboré avec les personnes de l'Université fédérale qui, elles, avaient plus de compétences, beaucoup plus de compétences que nous en matière d'écologie. Et notamment, par exemple, un effet intéressant de ce type de mise en commun de compétences, c'est d'utiliser des algorithmes, des méthodes de reconstruction phylogénétique, non pas pour reconstruire l'histoire des organismes, mais pour arriver à reconstruire l'histoire du peuplement des fragments forestiers. Et là, on voit par exemple que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les petits fragments de forêt qui sont ordinairement considérés comme pauvres parce qu'ils ont été séparés d'une grande forêt, ils ont perdu des espèces, ces petits fragments, souvent, en fait, on en perdu beaucoup, certes, mais ils en ont récupéré également des espèces au cours du temps. Et donc, c'est une histoire beaucoup plus dynamique qu'un simple appauvrissement linéaire. Donc, ce type de résultat, on l'obtient en confrontant des méthodologies qui viennent de domaines disciplinaires différents. Et puis, il y a aussi un dernier point sur lequel je voudrais insister, qui concerne toute la communauté scientifique qui est soumise à ce qu'on a appelé dans la presse scientifique internationale le taxonomic impediment, à savoir le manque de connaissances taxonomiques qu'on a sur les espèces. Et pour réduire ce manque de connaissances, chacun a sa manière de procéder. Les taxonomistes, généralement, attaquent de front le manque de connaissances, ils décrivent les espèces, ils font du barcoding. Les écologistes proposent des raccourcis, parce qu'ils sont obligés de le faire dans le cadre de leur approche, en utilisant des espèces morphologiques, des rangs taxonomiques comme substituts. Et les génomiciens, quand ils procèdent à de la métagénomique, ils réduisent l'espèce souvent au génome. Et je dirais, pourquoi ne pas employer une stratégie mixte entre toutes ces approches qui permettent de meilleures avancées communes? C'est déjà le cas, bien sûr, dans un certain nombre de laboratoires, mais c'est quelque chose qui doit encore être validé. Des comparaisons, par exemple, entre inventaire taxonomique et métagénomique sont en cours. Elles sont difficiles, mais elles sont prometteuses. Cela n'empêche qu'il faut absolument continuer à rentabiliser les investissements taxonomiques réalisés. C'est un lourd travail, et quand on fait une étude de la biodiversité au niveau local, c'est un investissement qu'on ne peut pas refaire dans une autre localité immédiatement. Et dans le cas, par exemple, de groupes d'insectes sur lesquels on a travaillé, vous voyez une courbe d'accroissement du nombre d'espèces au Brésil, nombre d'espèces de blattes au Brésil en fonction des dates. Vous voyez que la courbe ne s'arrête pas. Et à mon avis, elle ne s'arrêtera pas avant longtemps. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la biodiversité au Brésil qui est encore inconnue pour ce groupe, qui a un intérêt fonctionnel évident. Et il faut avoir une stratégie mixte, à la fois continuer à augmenter cette connaissance, mais en même temps continuer à travailler sur les endroits où on a déjà acquis un niveau de connaissance suffisante pour amener à des études fonctionnelles. Alors, dans une perspective de partenariat, de coopération entre le Brésil et la France, j'ai essayé un peu naïvement de replacer ces différents points. Je pense que les complémentarités thématiques, elles sont évidentes, et notamment quand on a la possibilité de comparer différentes zones géographiques et que les laboratoires peuvent ainsi relativiser et montrer tout l'intérêt des résultats obtenus au Brésil. Parce que je pense que dans la presse scientifique internationale, il est important de montrer aussi que cette biodiversité, elle apporte des éléments de réponse que l'on ne peut pas forcément trouver ailleurs. La biodiversité n'est pareille nulle part, elle est différente à chaque endroit. Et celle du Brésil, moi, pour ma part, j'ai trouvé des réponses à des questions fascinantes dans mon domaine de recherche en forêt atlantique que je n'aurais pas trouvé dans d'autres régions du monde. Et je pense aussi que cette valorisation de l'originalité de la biodiversité brésilienne, elle passe aussi par une association entre les études fonctionnelles et les études évolutives, et une concertation entre ces parties de la communauté scientifique. Et de ce point de vue-là, fort heureusement, le découpage des communautés françaises et brésiliennes sur le plan stratégique et politique n'étant pas toujours le même, les complémentarités sont assez aisées quelquefois, et c'est très agréable de ce point de vue-là. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie beaucoup. Muito obrigado. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont permis de mener, toutes les institutions également qui nous ont permis de mener cette étude durant cette dizaine d'années écoulées. Nós vamos continuar com o próximo expositor e vamos deixar os debates e as questões para quando todas as pessoas tiverem apresentado as suas intervenções. Então vamos passar para o Arno, que é o próximo, Álvaro Kern. Olá, eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito. Eu não sou porte-parole
não sou porta-voz do setor de arqueologia do museu, mas, infelizmente, meus colegas, os Vialu, Denis e Águeda Vialu, não puderam vir. E o que eu gostaria de mostrar para vocês se divide em duas partes. Uma primeira parte seria o que é a trajetória do setor de arqueologia, não só do museu, mas do Brasil. E, em segundo lugar, pensar em algumas perspectivas em relação ao futuro. Essa pesquisa arqueológica, ela, na realidade, ela se... Opa, foi para o final. Eu vou falar um pouco das atividades que foram desenvolvidas desde o início e depois comentar algumas perspectivas, então, dessa atividade. Na realidade, essa visão sobre a flora, a fauna e os grupos étnicos brasileiros começa com a primeira missão, francesa que vem ao Brasil, um Debré. E o que a gente percebe não é a atuação de um artista preocupado com retratos da corte ou com a coroação de Dom João VI, mas há um olhar de naturalista nessas obras. Nós temos uma preocupação não apenas com a flora e a fauna, mas muitos grupos étnicos que, através da arqueologia, a gente examina e que nós encontramos, então, representados na cultura material, já foram, nessa época, estudados. Nós temos aí algumas representações. Ainda hoje, grupos de botocudos, pintados por Debré, aparecem próximo aos sítios de Cidade Pedra e Santa Helena, que é pesquisado pela missão do museu no centro do país. Ainda hoje, quando eu estudo no sul as missões jesuíticos-guaranis, nós encontramos na documentação os guaranis entrando na sociedade na época. Aqui você tem um guarani servindo no exército de Dom Pedro. E nós temos, então, uma pré-história que se estende praticamente em algumas regiões do Brasil até o século XVIII e em outras regiões do Brasil mesmo ainda hoje. Esse olhar, vamos dizer assim, sobre esse passado pré-histórico continua quando nós tivemos uma importante missão arqueológica com o casal Lamperre, Annette Lamperre e Jean Perret. Começa uma grande investigação a respeito dos sambaquis no litoral do Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, uma pesquisa também nas relações, vamos dizer assim, dos primeiros homens com a fauna extinta. Há uma série de representações de arte rupestre que são estudadas. Na tese de Madame Annette, nós vemos não apenas referências à arte pré-histórica francesa, mas também referências à arte do Paraná. Essa é uma representação que ela colocou na sua tese, defendida na França, e que é da arte do Paraná. Então, há uma grande preocupação, não apenas com essa arte litoral, mas há uma entrada também em direção a Minas Gerais por parte dessa missão. E você sabe que, a partir daí, outras missões foram se estabelecendo. André Proust ainda hoje desenvolve, representando a França, a arqueologia de Minas. Nós temos um grande grupo que pesquisa no Piauí, mas eu vou falar da região sul, centro-sul, onde eu me coloco. Essa contribuição de Madame Annette, ela não é apenas uma análise, vamos dizer assim, inicial de um grande pensador no campo da arqueologia francesa, ela é também uma mensagem em direção a nós do presente. Eu fui aluno de Madame Annette num desses cursos rápidos feitos em volta de um sambaqui, e foi uma reflexão importante na minha vida. A partir daí, eu vou fazer o doutorado na França. Então, essas missões que começaram a estabelecer há muito tempo, elas tiveram uma participação importante, e eu coloquei uma ideia aqui que eu acho extremamente importante, dessa contribuição consciente que nos deixam esses membros dessas missões, visando o desenvolvimento da ciência brasileira. Hoje, nós temos o Museu Presente numa área extremamente importante de pesquisa arqueológica, que é no centro do país, no Mato Grosso. Em torno de Cuiabá, nós temos duas grandes concentrações de sítios, e a partir dos anos 80 começa essa atividade, dura até os dias de hoje, e eu não sabia dizer quando é que vai acabar. O número de sítios é muito grande.
Essa parceria é principalmente com a USP, no caso, o representante brasileiro é o Levi Figutti, nosso colega, mas há parcerias também, algumas escritas em acordos, outras apenas de relações pessoais com outras universidades. Uma das grandes, vamos dizer assim, descobertas dessa atividade arqueológica no centro e que mostra essa aproximação da arqueologia com a história natural é, na realidade, essa aproximação com a megafauna. No sul, nós temos inúmeras evidências desses vestígios da megafauna, mesmo depois do término da última glaciação. Datações de 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 são muito constantes, né? Mas aqui nós temos uma efetiva existência, no caso acho que é a datação mais antiga, dessa região central do Brasil, que são esses 25.000 anos. No sul, no Rio Grande do Sul, nós temos apenas 11.000 e não passa disso em termos de datação. Mas, na realidade, relaciona-se com o final da glaciação. E uma das áreas que eu acho mais importantes é essa cidade de Pedra, onde mais de 100 sítios arqueológicos foram encontrados, com arte rupestre, com manifestações de horticultores, ceramistas e caçadores, etc. E a paisagem onde se situa é belíssima, né? É uma paisagem que mostra bem essa relação do homem com a natureza nesse momento da ocupação brasileira. Eu vou colocar aqui rapidamente também a minha participação nesse tipo de atividade, é mais em torno de uma história do povoamento da região sul. Pegamos aí a parte do Pampa argentino e uruguaio e do Rio Grande do Sul, mas dentro da zona do Planalto, e dá uma bela perspectiva, uma região talvez tão grande quanto a França, mas é uma imensa área com muita coisa ainda a ser analisada e a ser pesquisada, principalmente no campo da arte, né? Esculturas, pinturas, gravuras, como você vê aí, mas também no campo da riqueza e da variedade da cultura material. Bom, essa seria rapidamente a primeira parte. Em função dessa série de atividades, né, o que nós poderíamos começar a refletir sobre essa relação da cooperação França-Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que há dois tipos de atividades. Uma que não fica muito clara e registrada, às vezes são acordos não institucionais. Mas eu achava que cada vez mais nós devíamos institucionalizar essas relações, né? E, na realidade, nós devíamos procurar fazer com que essas relações entre os dois países terminassem fazendo com que muitas vezes inquietações por problemas de verbas ou inquietações por problemas administrativos não inibam os pesquisadores de tentar essas colaborações e esse tipo de trabalho em duas mãos. Não se trata aqui, eu acho, nem de hipervalorizar o trabalho dos pesquisadores de um lado e de outro do Atlântico, né? Também não temos condições de, talvez, examinar em detalhes todas as atividades, mas eu acho que algumas reflexões poderiam ser feitas. Por exemplo, em que medida, né, os nossos alunos envolvidos, tanto de graduação como de pós-graduação, terminam tendo a chance de participar de um grande grupo internacional de pesquisa. Há mais de 20 anos que grupos e grupos de alunos participam dessas atividades e adquirem com isso um know-how e um conhecimento muito grande. Muitos depois, ao chegar ao doutorado, vão fazer os concursos nas nossas universidades ou criar novos laboratórios. Nós temos um exemplo bem claro lá no Sul, inúmeros novos laboratórios foram fundados de arqueologia, nós temos agora uns 15, mais ou menos, funcionando no Estado. E, por outro lado, mesmo assim, no início, na época de Madame Annette, por exemplo, era muito assimétrica essa relação. Nós éramos todos jovens pesquisadores, deslumbrados pelo conhecimento científico. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje nós temos uma relação mais equilibrada, nós temos inúmeros pesquisadores formados tanto no nosso pós-graduação brasileiro como no estrangeiro. Eu acho que essa assimetria se equilibrou agora. E nós temos, em muitas áreas, essa relação de equilíbrio, porque nós temos, na realidade, no Brasil, uma pesquisa que se desenvolve gradualmente, sobretudo no campo da arqueologia. E eu continuo achando que essa relação com a França é extremamente importante. É um país latino, é um país da comunidade europeia, e nós temos, graças a isso, né, uma facilidade de relações que já são históricas entre os nossos dois países. Por outro lado, eu acho que um outro aspecto importante é essa participação cada vez maior, com minha experiência em atividades de campo. Eu vou procurar dar alguns exemplos, tá? Nesse tipo de atividade, em termos de proposições. Muitas pesquisas nossas desenvolvidas no litoral
na realidade, aproximam esses conhecimentos da natureza, da flora e da fauna local, os conhecimentos da arqueologia. Os contatos que nós temos com o pessoal da geomorfologia, da paleontologia, são extremamente ricos e há todo um processo de formação do nosso litoral que nós desconheceríamos se não fosse o auxílio da geologia. Então, há áreas assim no campo da história, da pesquisa da ciência da natureza, que são extremamente importantes. E para nós, se não fossem essas relações, interdisciplinaridades, nós não poderíamos, talvez, explicar bem essas etnias, esses elementos de cultura material que nós encontramos nos sítios arqueológicos. Eu vou colocar aqui como um tema possível ser desenvolvido, na realidade, essa relação desses grupos étnicos e as adaptações culturais que nós temos, Nós temos exemplos desse tipo de atividade. Houve uma série de pesquisas na Europa sobre a domesticação de plantas relacionadas ao Neolítico, e nós tivemos um abrasileiramento de um desses temas, no caso com o desenvolvimento do milho, uma pesquisa já bem desenvolvida e que nos mostra como é possível esse fortalecimento e essa descoberta. É claro que nós tivemos muito a acrescentar nessa pesquisa. Nós temos os grupos indígenas, nós temos a cerâmica que eles utilizaram, os restos, né, dessas atividades. Isso mostra como hoje, cada vez mais, muitas vezes não são temas nossos, mas são temas que foram, de uma certa maneira, nacionalizados na nossa pesquisa. Nós temos também, no litoral do Rio Grande do Sul, vocês veem aí um problema sério que, se não fosse ciência da natureza, nós não teríamos como resolver, que são essas transgressões e regressões marinhas. Só para você ter uma ideia, numa época de avanço do nível do mar, essa região aqui é Porto Alegre. Nós tivemos Porto Alegre à beira-mar, no período anterior, né? E essas mudanças são trágicas, porque hoje, nós, quando vamos ao litoral, nós temos casas a uns 100 ou 150 metros, né, longe do mar. Houve períodos importantes de transformações do relevo que deveriam ser levados em conta quando nós escrevermos a nossa história. E mesmo quando se iniciam as ocupações europeias na região portuguesa e espanhola, não são os únicos. Eu estou mostrando aí para vocês uma iconografia que mostra o estabelecimento dos franceses na Baía de Guanabara, e grande parte dos interlocutores que os franceses tinham pela frente eram grupos indígenas ainda saindo da pré-história. Então, mesmo em épocas muito recentes, essas relações nos mostram como essa nossa, vamos dizer assim, arqueologia não só se explica por uma relação do homem caçador, coletor, horticultor com a natureza, mas mesmo em momentos que a gente diria históricos, né, essas relações tornam-se mais complexas quando chega essa série de contingentes europeus para formar a nossa história. E, finalmente, só para mostrar para vocês a riqueza dessas potencialidades, nós temos em larga escala preservados esses homens do passado. Nós temos exemplos, né, do período de caça e depois de coleta em atividades artesanais de grupos hoje, vivendo ainda na região. E nós temos uma espetacular manifestação artística. Esse aí é um tubarão do achado, um zoóide encontrado em Pelotas recentemente, de uns 30 centímetros. É impressionante esse conhecimento, esse olhar de um naturalista acontecendo em nossa pré-história, por parte de um grupo pré-histórico, de um artista pré-histórico. E esses olhares sobre a natureza e essas relações do homem da natureza, nós podemos ir e voltar no tempo, trabalhando com os fatos de longa duração, ou de média duração, e essas acho que seriam ótimas possibilidades de reunir as ciências humanas com as ciências da natureza e buscar explicações que nos tocam a nós, mesmo que tenhamos caras de italianos, de alemães, de japoneses e tantas caras que temos brasileiros, mas são a nossa história, e essa nossa história mergulha cada vez mais no passado e nos possibilita, vamos dizer assim, descortinar páginas novas, escrever páginas novas que nós ainda desconhecemos. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Philippe Plenat, então, que vai terminar os expositores. Merci beaucoup. Bien, donc je suis chercheur en sciences sociales et j'appartiens à une unité mixte de recherche du muséum, l'UMR 208. Et dans unité mixte, il y a bien sûr la mixité enseignement-recherche, mais il y a aussi la mixité institutionnelle. Or, je vais m'exprimer plutôt en tant que chercheur de l'IRD à l'intérieur de cette UMR,
et en profiter pour exposer un petit peu l'expérience de partenariat de l'IRD avec le Brésil, dans la mesure où cela, je pense, nous permettra de comprendre un certain nombre de choses. Alors d'abord, l'IRD a un partenariat très ancien avec le Brésil. Il y a eu bien sûr des recherches durant les années 70 et même avant, mais il n'a été formalisé, réellement formalisé, que presque au milieu des années 80. Alors cette exigence de formalisation, elle est venue d'une caractéristique statutaire de l'IRD qui est le fait de pouvoir céder ou affecter des chercheurs pour une longue durée dans des institutions étrangères. Et évidemment, ceci exige un visa scientifique ou une autorisation de séjour particulière de longue durée. Et donc c'est comme cela que peu à peu, des collaborations qui au départ étaient assez diversifiées, c'est-à-dire qu'avec plusieurs centres de recherche brésiliens, plusieurs universités brésiliennes, se sont retrouvées centralisées auprès du Bureau de coopération internationale du CNPq à Brasilia, donc un organisme fédéral, qui lui-même, une fois que les projets ont été acceptés par les deux parties, il y a une commission mixte qui accepte les projets qui lui sont proposés, eh bien, une fois qu'ils ont été acceptés, le CNPq peut faire le nécessaire pour la composante française des projets, c'est-à-dire faire une demande au ministère des Affaires étrangères pour avoir des visas de longue durée. Donc, ces projets ont aussi une autre caractéristique, et qu'ils sont toujours construits à deux, ou en tout cas à plusieurs, mais à deux partenaires institutionnels, c'est-à-dire l'IRD d'un côté et une institution brésilienne, quelle qu'elle soit, disons par exemple l'Université fédérale de Rio. Mais ceci n'exclut pas, bien entendu, que d'autres institutions partenaires françaises et brésiliennes participent de ces projets. Et deuxièmement, il y a toujours eu, à l'intérieur de ces projets, une composante formation, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des doctorants brésiliens et des doctorants français qui ont fait leur formation à l'intérieur de ces projets. D'ailleurs, je crois que Roberto a signalé tout à l'heure qu'il en était un pur produit, d'une certaine façon. Alors, ces projets, évidemment, en presque 30 années, il y en a eu une succession, et je ne présenterai pas ici des projets spécifiques. Je voudrais plutôt insister sur l'encadrement institutionnel de la recherche et comment cet encadrement a évolué durant les dernières années. Parce qu'en effet, nous sommes passés, je crois que le Brésil, un peu avant la France d'ailleurs, à une sorte de culture du projet. Et des projets donc avec un début, une fin bien marquée, un rapport à rendre et un financement qui est aussi pour une durée limitée. Or, en France, dans beaucoup d'instituts de recherche, bien sûr, on fonctionnait sous forme de projet, puisqu'il fallait bien faire une sélection entre les différents projets proposés, même en interne, je ne parle même pas de la coopération internationale. Mais ces projets avaient un financement qui souvent était calculé sur des bases un peu différentes selon les instituts, mais je vois pour l'IRD, par exemple, il y avait pratiquement une enveloppe par chercheur. Or, cette enveloppe qui nous permettait de faire face aux dépenses des chercheurs français dans la coopération internationale. Et de l'autre côté, le CNPq, une fois que le projet était approuvé, mettait lui aussi une certaine somme pour financer les chercheurs français. Les chercheurs brésiliens, pardon. Et bien entendu, il y avait aussi des mélanges suivant les nécessités dans les financements. Mais durant les dernières années, on s'est aperçu que les financements récurrents, comme on les appelle en France, les financements fixes par chercheurs ont eu tendance à diminuer considérablement, et que maintenant, il faut compter sur des appels d'offres, sur des réponses à des appels d'offres, et en particulier ceux de l'Agence nationale pour la recherche, mais pas seulement, il y a d'autres institutions qui font des appels d'offres, ou même des institutions européennes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les conditions de financement de la recherche ont sensiblement changé, et en particulier, il y a une question de timing sur laquelle je reviendrai, puisque très souvent, il faut répondre à des appels d'offres dans l'urgence, former une équipe dans l'urgence, et ceci ne correspond pas toujours aux programmes et aux projets qui ont été acceptés de part et d'autre par les commissions mixtes franco-brésiliennes avec le CNPq.
Donc ça, c'est un premier problème. Par ailleurs, effectivement, la recherche est devenue très lourde à gérer dans la mesure où il y a une multiplication des projets, il y a une augmentation considérable du volume de la recherche et par ailleurs, les projets sont aussi eux-mêmes dus au mode de financement, à cause de ce nouveau mode de financement, beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. Alors, ils sont en plus, en général, pluridisciplinaires, la plupart du temps. Maintenant, si on veut obtenir des financements, on a beaucoup plus de chances en pluridisciplinaire qu'avant. Alors, au niveau de l'IRD en particulier, il y a aussi une tendance qui est récente, je ne sais pas si elle va se confirmer, mais qui est de privilégier des projets beaucoup plus visibles, qui incorporent par exemple de la technologie comme la télédétection, qui sont des projets internationaux. Alors, ceci aussi est une autre question. Comment gérer à partir d'une collaboration avec un pays qui reste central pour la collaboration de l'IRD en Amérique latine, c'est le Brésil, mais comment gérer des projets qui vont incorporer un certain nombre de pays voisins, notamment sur les projets amazoniens, qui ont trait à l'Amazonie. Alors, auparavant, c'était plus simple, si j'ose dire, parce que nos projets étaient souvent beaucoup plus petits, impliquaient un ou deux partenaires et étaient non pas monodisciplinaires, parce qu'on a toujours fait du pluridisciplinaire, mais enfin, je dirais, dans des groupes de disciplines, hein, par exemple, sciences sociales. Voilà. Alors, donc, tout ceci a amené un certain bouleversement, qui fait que du côté brésilien aussi, parce que nous avons pu sentir la coopération internationale du CNPq, elle aussi a des ressources limitées, et devant cette augmentation en volume et en taille des programmes de recherche, a conseillé récemment de ne pas se reposer seulement sur la coopération internationale, mais aussi d'intervenir dans des projets brésiliens, par exemple, qui sont soumis lors d'appels d'offres par des collègues brésiliens et dans lesquels des collègues français pourraient s'insérer. Et pour un petit peu, si vous voulez, étoffer les possibilités de coopération. Il y a aussi une possibilité de coopération avec les FAP, que les fondations d'aide à la recherche, on dirait en français, et dont une des plus connues est la FAPESP, en tout cas par les collègues français, mais il y en a plusieurs. Et là aussi, on peut aussi s'insérer dans des programmes de ce genre. Maintenant, il y a un problème, c'est que très souvent, ces insertions dans ce type de programme permettent en effet à un chercheur français de venir, mais très souvent, c'est pour participation à des séminaires, participation à des enseignements, et relativement peu de recherche de terrain. Et quand il y a recherche de terrain, en général, c'est de la recherche de courte durée. Alors, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'information, c'est presque une question que je pose aux institutionnels brésiliens. Je ne sais pas trop si, par ce biais, on peut obtenir des visas de recherche de longue durée. Ça, je ne le sais pas. Par ailleurs, il faut reconnaître que le fait que nous ayons de plus en plus une insertion pluridisciplinaire pose des problèmes. La gestion, même la tramitation, je dirais, des projets est beaucoup plus lourde. Si nous avons des projets de sciences sociales, mais qui incorporent des sciences naturelles qui vont devoir faire des prélèvements, des analyses, eh bien, ceci va être soumis au CEGEN, par exemple, une autorisation du CEGEN. Donc, là aussi, c'est une plus grande complexité qui est en cause. Alors, tout cela alourdit un petit peu l'aspect administratif, notamment pour répondre aux appels d'offres. Alors, il y a aussi une difficulté qu'on a pu rencontrer pour l'insertion de stagiaires ou de masters, de gens qui font des masters. Parce que très souvent, les stages sont des stages de formation de fin d'études, c'est pour 4 mois ou 6 mois. Bon, ça dépasse les 3 mois touristiques, mais c'est quand même des séjours de courte durée. Pour les masters, ça peut être un peu plus long, mais parfois c'est à peu près de la même durée aussi. Or, il se trouve que ces gens-là, on doit avoir une réponse très immédiate à leur demande.
puisque si on laisse passer 3-4 mois, mais c'est plus la peine, ils ne pourront plus faire leur diplôme, ils ne pourront plus avoir leur diplôme. Donc là aussi, ça exige une agilité, et on a remarqué depuis quelque temps que les universités, les centres de recherche, en particulier en Amazonie, sont de plus en plus méfiants, sont de plus en plus hésitants pour signer ces conventions de stage qu'ils signaient auparavant très rapidement. Alors ça, c'est un petit blocage qu'on a remarqué pour l'insertion d'étudiants français. Du côté de l'IRD en particulier, on a aussi un certain nombre de problèmes. Bon, on a le problème des visites de chercheurs en France, chercheurs brésiliens, seniors, qui viennent pour des durées longues, et on n'a pas véritablement un moyen d'obtenir des visas qui soient sûrs et garantis, parce que ça dépend un petit peu des préfectures dont ils vont dépendre, et donc là aussi on a un facteur de blocage. Pour ce qui est des bourses de doctorat, l'IRD par exemple offre des bourses de doctorat pour des ressortissants étrangers, mais il se trouve que le Brésil n'est pas considéré comme prioritaire, puisqu'il fait un effort de formation remarquable, et que donc si il y a à qualité égale un projet qui est présenté par un pays africain, c'est celui-là qui obtiendra la bourse. Donc là aussi, nous avons quelques difficultés de ce point de vue. Et puis également, nous souffrons d'un manque généralisé de bourses de post-doctorat. Et ça, c'est un très gros problème. Alors, devant cette situation, il y a un mécanisme au Brésil qui fonctionne, à mon avis, parfaitement, et je l'ai toujours conseillé à des jeunes chercheurs brésiliens, c'est les bourses sandwich. Et donc la personne n'est pas obligée de rédiger dans une langue étrangère, n'est pas obligée de passer par tout un processus administratif dans le pays étranger. Elle vient pour un séjour qui peut être de 6 mois, 10 mois. Et ça, vraiment, c'est un système absolument parfait. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas nous-mêmes l'équivalent. Et je voudrais signaler également qu'il y a aussi une nouvelle forme de coopération, de collaboration qui est possible depuis quelque temps. C'est ce qu'on appelle les laboratoires mixtes de recherche. Or, ces laboratoires sont créés entre 2 équipes, mais ce qui n'exclut pas, bien entendu, la participation d'autres institutions que ces équipes de base. Mais disons que 2 équipes, une brésilienne et une française, décident de créer un laboratoire mixte de recherche qui va recevoir un financement de la part de l'IRD pour 4 ans. Alors, c'est une formule qui est un petit peu difficile à mettre en place pour l'instant parce qu'on en est au tout premier, mais qui semblerait avoir de l'avenir. Et là, ça garantit tout de même des revenus et une possibilité de recherche, et aussi des allées et venues et une certaine souplesse entre en tout cas les équipes participantes. Alors, je voudrais juste pour terminer montrer comment, pour les sciences sociales, que je représente un petit peu ici, l'ouverture à la pluridisciplinarité s'est faite. C'est-à-dire que nous avons maintenant des programmes qui prennent en compte complètement la biodiversité et la rémunération des services environnementaux. Sauf que c'est la biodiversité vue du côté social. Ce n'est pas l'étude de la biodiversité comme elle nous a été présentée tout à l'heure, mais au contraire, comment les populations locales peuvent gérer la biodiversité, comment elles peuvent profiter de paiements de services écosystémiques. Alors, pour cela, on entre dans des programmes effectivement pluridisciplinaires avec des gens qui sont capables d'identifier les différentes facettes d'utilisation du sol, puisqu'on sait bien que tant pour les populations traditionnelles que pour les populations d'agriculteurs familiaux, eh bien, très souvent, ce qui est en place, c'est une espèce de mosaïque de paysages ou d'unités paysagiques extrêmement diversifiées, avec des jachères de différents âges, des systèmes agroforestiers, des pâturages envahis ou pas envahis, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'attribuer des notes à ces différentes composantes et de pouvoir avoir ainsi une note de biodiversité pour une propriété. L'idée n'est pas de congeler la situation telle qu'elle est, c'est plutôt l'idée du no net loss, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'il faut qu'au minimum, la propriété ait toujours la même note, voire améliore sa note, et donc ait des écosystèmes, des fonctionnalités écosystémiques conservées et améliorées si possible. Alors, tout ceci ne peut se faire qu'en collaboration étroite avec les populations locales et en dialogue permanent avec les politiques publiques.
Donc c'est quelque chose qui nous différencie quelque peu, parce que l'identification des composants sur le terrain eh bien, est essentielle. On travaille également aussi avec les images satellitales, mais la composante terrain est essentielle. Et donc ceci nous amène à avoir des responsabilités aussi vis-à-vis des populations locales et à dialoguer et à nourrir l'élaboration des politiques publiques. Donc c'est une insertion également assez différente et qui est aussi assez difficile à monter, assez longue à monter. Autrement dit, au moment où les programmes de recherche sont de plus en plus lourds et complexes, on exige de nous une plus grande réactivité et une plus grande souplesse. Et ça, c'est un problème que nous rencontrons fréquemment. Voilà, je crois que je vais en rester là parce que je suis dans les temps. Eu agradeço aos 4 expositores. Eu vou passar a palavra à Assembleia para que as pessoas possam perguntar, se manifestar, mas sem querer empiéter sur les plates-bandes da LOR. O Felipe estava usando o termo pluridisciplinar, né? Bom, eu usei de propósito o termo interdisciplinar. Eu acho que essa questão, assim, para voltar para o problema da biodiversidade e da interdisciplinaridade, né? Acho que a gente não tem... Bom, eu não vejo como constituir, como ter uma interdisciplinaridade, na medida em que, se a gente renuncia cada um aos objetos específicos das nossas disciplinas, a gente renuncia a uma parte da riqueza do que a gente está fazendo, né? Mas, por isso que eu insisti ainda agora em exemplos concretos. Eu acho que isso não vai contra o que nenhum dos expositores falou, porque se a gente começa a refletir, no caso da biodiversidade, de que modos e em que contexto essa biodiversidade é socialmente apropriada ou se torna objeto de políticas públicas, né, que é um pouco o que o Felipe estava colocando também. Então, eu acho que nesse caso e em casos concretos, de fato, a gente pode chegar a uma abordagem interdisciplinar de alguns problemas, né, porque a gente está lidando com questões da apropriação social daquele conhecimento também, tanto do conhecimento produzido pelos cientistas naturais, quanto do conhecimento produzido pelos cientistas sociais, né? Uma última coisa que eu queria deixar, bom, a cooperação francesa é muito diferente da cooperação americana, né? Mas acho que vocês todos conhecem o LBA, por exemplo, né, que é o experimento sobre as relações entre a atmosfera e biosfera, que começou nos anos 90, pouco a pouco, com a NASA tendo relações com diversos laboratórios de pesquisa no país inteiro. E que acabou, ao cabo de algum número de anos, e por uma intervenção do Ministério da Ciência e Tecnologia, preocupado com o conhecimento que estava sendo gerado e de que forma esse conhecimento podia ser politicamente apropriado, inclusive nas relações internacionais, a ser encampado o projeto, então, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, se tornando um projeto brasileiro, que é um outro aspecto também da coisa, né? Eu acho que, bom, eu não sei, aí é uma questão ideológica, quem sabe, mas, enfim, eu acho que a cooperação francesa, de uma certa forma, deixa muito espaço para essas questões que o Felipe estava levantando, de relações com as populações locais e tudo isso, pelo menos que eu tenha visto, não da mesma forma que as ONGs fazem, né, com uma tentativa de reproduzir socialmente a própria ONG que vive daquele negócio. Nós somos pesquisadores de política pública, mas com uma visão um pouco mais próxima, talvez, de uma visão de Estado, que eu acho importante. Bom, enfim, eu estou já... então, eu vou inscrever as pessoas. Eu peço que as pessoas que vão fazer perguntas, que elas se identifiquem para a gravação do seminário. Oui, Pascal Debé, directrice de l'enseignement au Muséum. Donc, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. Il me semble que beaucoup des projets de coopération dont vous avez parlé en matière de recherche avaient une composante formation importante.
Et alors donc, la question qui vient, c'est est-ce que vous avez finalement, à l'intérieur de la recherche, trouvé les mécanismes pour faire marcher cette coopération en matière de formation, c'est-à-dire dans les deux sens, ou bien est-ce qu'il y a eu des obstacles? Parce qu'il m'apparaît que, enfin, il me semble qu'au sein d'un projet de recherche bien identifié, surtout dans une démarche de projet sur quelques années, on trouve des mécanismes pour que la formation marche, alors qu'il n'y a pas forcément des grands processus internationaux pour envoyer des gens à l'étranger, etc. Donc ma question c'était, à l'intérieur de ces projets, est-ce que vous avez eu des obstacles pour cette formation ou est-ce que ça a bien fonctionné? Não é uma resposta, mas comentário parcial. Eu acho que o procedimento de cotutelas, de estabelecimento de cotutelas entre o Museu de História Natural e instituições brasileiras, ainda não é uma coisa muito corriqueira e um investimento em tempo muito pesado para ter estudantes em cotutela. Nós temos um caso de uma menina que vai defender, uma jovem pesquisadora que vai defender dia 9 de outubro, entre o Museu de História Natural e a UNB, e foi uma luta de vários meses, com toda a boa vontade de ambas as partes, mas é um caminho ainda que tem que ser bastante trilhado. Então, acho que teria que agilizar bastante esse processo. Moi, je m'interrogeais à propos du CNPq sur l'existence éventuelle dans les appels à projets de priorités thématiques au sein du grand thème biodiversité. Y a-t-il quels sont les axes prioritaires, s'il en existe actuellement? Est-ce que vous définissez des priorités stratégiques au sein de ce domaine qui est le nôtre? Tereza, pesquisadora associada do Grupo de Pesquisa Sinais, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu gostaria, pela apresentação, me deu a impressão que poderia haver algum tipo de obstáculo para implantação de projetos interdisciplinares, apesar do colega do Guild ter relevado isso, né? Mas as apresentações não mostraram que a interdisciplinaridade, o diálogo entre as ciências naturais e ciências sociais, que é tão importante quando a gente está falando de conservação da biodiversidade, parece que é uma coisa que não está sendo abordada como sendo uma prioridade. Boa tarde, meu nome é José Solia, sou do Ministério das Relações Exteriores, trabalho no Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais. Eu tenho uma pergunta. Foi mencionada a questão de vistos na última intervenção. Eu gostaria de conhecer melhor como tem sido a experiência de buscar vistos, tanto por parte de brasileiros junto às autoridades francesas, como por franceses junto às autoridades brasileiras. E como é que tem isso se debatido no meio científico, ou seja, o que poderia ser feito para melhorar tanto de um lado quanto do outro. Posso tentar responder parcialmente a algumas perguntas. Pardon, je dois parler français, je crois. Bon, en fait, pour ce qui est des obstacles à la formation, je crois que quand il s'agit de doctorat, c'est déjà un petit peu plus facile parce que les gens ont plus de temps, disons, devant eux. Et il nous est en général facile, à travers les projets, de leur trouver des financements pour aller sur le terrain. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est de trouver des bourses officielles. Et ça, très souvent, on n'y arrive pas. Et alors, quand il s'agit de master, c'est effectivement beaucoup plus compliqué encore. Voilà. Par contre, pour ce qui est de l'interdisciplinarité, je crois que c'est un objectif, c'est même presque, je dirais pas exigé, mais très souvent les projets qui sont pluridisciplinaires, interdisciplinaires, bon, on peut discuter sur les termes, sont plus ou moins privilégiés. Si, il semblerait que ce soit une priorité, sauf qu'ils sont extrêmement difficiles à monter, et puisqu'il faut compatibiliser les méthodologies, et que là, ça prend du temps. Or, très souvent, on connaît un appel d'offres, 2 mois après, il faut avoir répondu, etc. Et donc, c'est un obstacle, mais je pense que c'est un objectif, oui. Et nous, au contraire, je crois que tous ceux d'entre nous qui ont travaillé dans des projets pluridisciplinaires n'ont qu'à s'en féliciter. Ça a été
une expérience tout à fait remarquable. Pour les visas, je ne sais pas, je crois que tu avais des expériences aussi, mais moi je pense que ce qui serait l'idéal, c'est que nous ayons, tant du côté français que du côté brésilien, un mécanisme qui permette aux chercheurs de passer un petit peu en dehors du mainstream, enfin disons, qui est une espèce de foro privilegiado, je ne sais pas comment on dirait ça en français, pour que les demandes de visa pour des scientifiques ou des étudiants d'ailleurs puissent passer par une autre voie et donc ne rencontrent plus les obstacles éventuels qu'ils rencontrent actuellement. Si on pouvait avoir quelque chose, un mécanisme de ce genre, ce serait idéal, mais bon. Je ne suis pas un très grand spécialiste des visas, mais en tout cas du côté de l'accueil des chercheurs étrangers en France, hein, il y a des machins qui s'appellent les conventions d'accueil. Hein. Moi, je les vois tous, c'est-à-dire à Sao Paulo, comme attaché scientifique, je vois tous les chercheurs qui passent par Sao Paulo, brésiliens, et qui vont en France. Okay, et la première question que je leur pose, hein, c'est leur demander comment ça se passe d'un point de vue administratif pour vous, comment ça s'est passé. Et à 100% des cas, je suis là depuis 1 an, ils me disent ça s'est très bien passé parce qu'effectivement, on a pu passer en dehors des fourches codines de l'administration française, etc. Donc voilà, en tout cas du côté brésilien vers la France, il y a un système qui fonctionne. On a eu quelques petites expériences différentes, c'est pour ça que je crois que le blocage quelquefois se produit au niveau des préfectures de police, de l'endroit de résidence des visiteurs étrangers et qui sont soumis à des listes d'attente. Si les bourses, par exemple, qui permettent à ces scientifiques étrangers de venir travailler en France sont découpées en petits morceaux pour des raisons financières, quelquefois certaines préfectures conditionnent l'obtention du visa pour quelques mois en regard du découpage financier de la bourse, etc. Donc effectivement, ça se passe. Il y a pas, pour ma part, je n'ai pas rencontré d'impossibilité. J'ai rencontré une très forte lourdeur administrative au niveau des préfectures de police sur le territoire français, uniquement. Et je pense... Oui, c'est plutôt au niveau des préfectures, effectivement, qu'on a trouvé. Mais il y a autre chose aussi. On a des projets entre le Brésil et la Guyane. Et là, il serait souhaitable effectivement que les chercheurs, tant brésiliens que français, puissent passer la frontière assez régulièrement. Et là aussi, bon, c'est pas toujours très facile. Ouais. Yara Scheffer Novelli, Universidade de São Paulo. Eu vejo que aqui na mesa e entre a audiência existem várias participações de franceses que já se encontram no Brasil, atuando de alguma forma como cabos de relação de estágios ou de relação internacional da França com o Brasil. A minha curiosidade é, existe uma contraparte brasileira em território francês, junto a universidades como a UNB, a UFRJ, mas do lado francês, existem brasileiros lá atuando como os franceses que estão já atuando aqui no Brasil? Bom, eu conheço um exemplo, é um laboratório da Embrapa que está junto com o laboratório do IRD em Montpellier e que atua um pouco dessa forma também. Mas talvez tenha outros. Não... Na Maison des Sciences de l'Homme. Ah, bom, sim. Pode. Não. Eu queria responder ainda um negócio, eu vou voltar para a interdisciplinaridade. Tem o Ignaz Sachs tinha construído um grupo de reflexão sobre o Brasil contemporâneo na Maison des Sciences de l'Homme, que reunia lá dentro, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, durante os anos 80, 90, estudantes brasileiros que passavam pela França em pós-doutorado e doutorado, mas também franceses que estudavam o Brasil. Esse grupo, hoje em dia, eu acho que ainda está sendo coordenado pelo Afrânio Garcia, que era aqui do Museu Nacional. Não, já deixou? Bom, durante anos foi coordenado pelo Afrânio Garcia. Mas eu só queria falar uma coisa sobre... Eu vou voltar, eu acho a questão da interdisciplinaridade muito importante, eu já passo a palavra. Porque é o seguinte, nesse contexto que o Felipe está falando, né, dos projetos, dos grandes projetos, dos editais e etc., né, é mais ou menos nesse meio que a gente está jogando a interdisciplinaridade. Né? Por um lado, tem uma
uma demanda muito forte da utilidade dos projetos que a gente está fazendo para políticas públicas, o que tira a autonomia da determinação científica do objeto que a gente está tratando. Por outro lado, isso obriga diferentes disciplinas a contribuírem na prática para determinadas coisas, né? Agora, eu acho que num quadro mais geral, uma coisa que tem determinado isso são os trabalhos do IPCC, para os brasileiros e americanos, do GIEC, para os franceses, né, sobre mudanças climáticas. E essas negociações do protocolo de Quioto, da ONU, etc. Né? Tem toda uma discussão hoje em dia sobre redução do desmatamento que está centrada na questão do carbono, né? E dentro dessa discussão eu vejo várias discussões muito importantes, até teóricas, em ciências sociais e em outras disciplinas, bom, não apenas para medir carbono, mas, por exemplo, o que diabo é mercado? Por que o mercado vai resolver? Qual é o papel do Estado nisso? Qual é o papel do mercado? Qual é o papel da sociedade civil? Né? Então, a gente tem, e a gente aproveita esses editais. Né? A gente agora aprovou um projeto na FAPESP, lá em São Paulo, que é coordenado pelo Gilberto Câmara, eu coordeno uma parte do projeto, inclusive dialogando com o pessoal da ecologia humana nos Estados Unidos, que tem uma visão de instituição e do que é instituição que é bastante, me parece, bastante limitada na discussão desse tipo de questão. E a gente está tentando ver, então, a evolução conjunta do quadro institucional, que o pessoal na política chama de marco legal, mas que é muito mais do que isso, né? Da questão da relação com o mercado, e da paisagem e, eventualmente, estudando isso com sistemas de informação geográfica, fragmentos de paisagem, mas, bom, aí já vendo através de imagens de satélite, né? Quer dizer, aí a gente fica também metodologicamente numa situação em que quem vai fazer essa integração é a modelagem computacional. E se tu vais fazer isso por modelagem computacional, tu tens que ter um excelente diagnóstico, pelo menos para que isso funcione. Pelo menos para que se tu vais trabalhar com teoria do jogo, para fazer modelagem de comportamento de atores, etc., pelo menos que o diagnóstico seja suficientemente rico para estabelecer alguns parâmetros que vão fazer sentido do ponto de vista de uma verdadeira compreensão desse negócio, sabe? E não é fácil esse tipo de diálogo, metodologicamente, né? Não é fácil, porque os caras estão vindo da computação, que os ecólogos utilizam com muito mais facilidade, dá para negociar com eles, mas quem é que vai determinar quais são as categorias que a gente está modelando? E como é que a gente passa de um nível para outro, de uma escala para outra nessa modelagem? Metodologicamente é muito difícil, né? E o pessoal das ciências sociais nem sempre, e aliás, realmente, raramente está disposto a dar esse passo, entendeu? Porque a gente sempre desconfiou desse tipo de coisa, vamos reduzir a sociedade a uma coisa mecânica, etc, etc. Não é simples, não. Mas eu ainda acho que tem que insistir. Roberto. Eu só gostaria de complementar aqui as duas questões que eu posso até dizer que eu vivenciei, que foi a questão dos alunos, né, do intercâmbio dos estudantes. E na época que eu estive a primeira vez na França, eu fui fazer um estágio e, na verdade, eu tinha um título de mestre, mas eu ainda não estava oficialmente no doutorado. Então, realmente foi um estágio, um momento para iniciar um projeto, para conhecer novos pesquisadores, tentar iniciando essa colaboração. E eu percebi que realmente tinha uma certa dificuldade, tanto na questão de colocar o estágio, oficializar esse estágio, e o museu tem uma questão da convenção do estágio, que realmente é muito eficiente, tem a questão dos riscos do trabalho, então é necessário assinar uma convenção, e isso funcionou muito bem. A partir do momento que eu consegui descobrir essas vias burocráticas, vamos dizer assim, e conseguir fazê-las cumprir todas as questões, os documentos, realmente
não tive problema nenhum e tenho uma convenção do estágio com cotutela da pesquisadora francesa, da pesquisadora francesa com o pesquisador brasileiro, que era o meu orientador de mestrado. Então, isso é interessante para mostrar que realmente pode haver essa troca, que nem sempre a gente conhece os meios para essa troca, né? Não tem assim uma divulgação sobre isso. E a questão do visto também, eu vejo que quando você consegue viajar com financiamento, com bolsas da CAPES, por exemplo, ou do CNPq, você tem uma série de documentação que facilita muito você conseguir o visto, e você realmente consegue o visto exatamente para aquele período que você vai ficar no país, né? O que realmente é correto. Então, você vai ficar de janeiro desse ano até maio, você consegue de janeiro a maio. Agora, tem um porém aí, que eu tive uma certa dificuldade, é que essa primeira vez que eu fui, eu não tinha bolsa, né? Então, aí criou uma certa dificuldade para conseguir o visto, inclusive porque eu fiquei 7 meses, então, os 7 meses passa daquele visto de 6 meses, você precisa tirar o titre de séjour, e, bem, no final eu consegui também, no caso da família, na verdade, facilitou eu ter, no caso, meu marido indo junto. Então, ele estava indo oficialmente e eu consegui um visto como acompanhante, vamos dizer assim, estudante acompanhante. Isso gerou um certo transtorno inicialmente para essa viagem de 7 meses. E na segunda vez que eu fui para o estágio de doutorado, e aí foi tudo perfeito, foi com a documentação inteira da CAPES, eu consegui, inclusive, visto para minha filha, que estava indo acompanhando. Então, assim, não, só para passar aqui a minha experiência brasileira conseguindo um visto francês para passar. Non, c'était juste pour dire quelques mots sur, en fait, la jungle de la coopération franco-brésilienne. Donc, juste deux aspects. Moi, je me suis amusé à regarder l'ensemble des programmes de coopération scientifique entre la France et le Brésil, donc financés, à la fois en recherche et en formation. Et je suis tombé à 42. Donc j'ai un beau document Excel qui est actuellement sur le site du consulat, et donc il y a 42 programmes. C'est à la fois beaucoup et c'est naturellement trop. Parce que si moi j'ai eu beaucoup de mal en étant au consulat à faire la liste de ces programmes, j'ai employé un stagiaire pour le faire, je m'imagine pour un collègue chercheur c'est plus compliqué. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que chaque institution un peu grosse comme l'IRD, comme le CNRS, etc., possède à l'international ses moyens de coopération. Donc l'IRD a depuis 1 an ou 2, je pense, les LMI, laboratoires mixtes internationaux. Le CNRS a un certain nombre de laboratoires internationaux associés, donc des LIA, et avec le Brésil, il a même une UMI, donc unité mixte internationale, qui est le niveau ultime de l'intégration, puisque administrativement, pour le CNRS, une UMI, c'est un laboratoire du CNRS, une unité mixte du CNRS, donc sur lequel des chercheurs peuvent être affectés. Et c'est à l'IMPA, donc en mathématiques. C'est tout ce que je voulais dire. São 3 questões bem rápidas. Uma delas, aproveitando a presença do meu colega do Itamaraty, sobre o visto, eu acho que é muito importante a gente trazer para a discussão que a atividade de pesquisa, formação e cooperação é uma atividade contínua, né? Ela, na verdade, ela não para num período de 2 meses, de 3 meses. Você está sempre indo e voltando, participando de seminários, dando cursos, etc. e tal. Então, o que acontece frequentemente com os pesquisadores é que você tem um período que ainda é complicado para a obtenção do visto, e, após esse período, você só consegue viajar como turista, ainda que esteja realizando atividades de pesquisa, como a gente tem feito ultimamente. Então, teoricamente, nós somos mesmo ilegais nessa relação, porque a gente está executando pesquisa com visto de turista, de um lado e de outro, né?
Uma outra coisa que acontece também com relação ao visto, que eu acho que a gente tem que estar extremamente cauteloso, é como vai se passar a cooperação para pesquisa na região amazônica. Eu digo isso porque eu tinha visto de pesquisa na França, estava na França trabalhando, e não tinha a possibilidade de ir à Guiana, né? Eu tinha que pedir um visto especial para a Guiana, estando convidada pelo governo francês para um seminário na Guiana. Então, isso é um complicador, e certamente será um complicador para a pesquisa, tanto na via França-Brasil, quanto na via Brasil-França. Então, acho que essa é uma questão central a se resolver, principalmente com a criação do Centro França-Brasil para a Cooperação na Amazônia. O outro ponto que eu queria também trazer para o debate é que, embora cada vez mais os projetos tenham um discurso da interdisciplinaridade, as agências de fomento e os métodos de análise são disciplinares. O que acontece na prática? Muitas vezes o projeto é interdisciplinar na proposta, mas os critérios de análise voltam à disciplinaridade e projetos que muitas vezes poderiam ser inovadores deixam de ser aprovados exatamente pela inovação, né? E o outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão das publicações bilíngues, porque eu acho que na pesquisa em cooperação, uma das questões centrais deveria ser o compromisso de publicações bilíngues e com as equipes mistas. E eu não vejo isso acontecer ainda a contento em todo tipo de projeto. Então, eu queria um comentário da mesa a respeito. Não, é que foram feitas algumas indagações sobre a questão das prioridades do CNPq e eu consulto se eu posso esclarecer rapidamente. Posso? Bom, então, com relação às prioridades do CNPq para essas ações, nós temos vários mecanismos, mas dois principais distintos. São as nossas demandas abertas, universais, de competitividade nacional, que é o edital universal e o nosso cronograma de bolsas, que inclui bolsa para o exterior. Então, esse é aberto, ele não tem orientação temática. São financiados os melhores projetos, geralmente na faixa de 20% da demanda, então é só o top da demanda qualificada que é atendido. Estou falando de bolsa sanduíche, via cronograma, estou falando de pós-doutorado no exterior e tal. Doutorado pleno, praticamente extinto no que a minha diretoria todo esse semestre só concedeu 4, porque nós temos premissas pré-estabelecidas para essa concessão. Nós só financiamos projetos de fato inéditos, que não podem ser desenvolvidos no Brasil e nem no modelo sanduíche, e que vão também para instituições e grupos e supervisionamento de grandes laboratórios, projetos de fato que possam representar um breakthrough. Essa é a estratégia. O outro caminho das prioridades é o plano de ação de ciência e tecnologia. Esse é o nosso norteador. Então, toda essa área de biodiversidade, nós damos prioridade, estruturamos nossas ações, seja editais especiais ou uma cooperação como essa, ele tem que estar alinhado ao plano de ação de ciência e tecnologia, que é uma agenda federal para a ciência e tecnologia para o desenvolvimento, né? Isso bem rapidamente. Com relação a um aspecto que interessa, é sobre o processamento e as autorizações para as missões. Isso está sendo reestruturado. O CNPq foi credenciado recentemente pelo CEGEM para emitir autorizações de acesso e remessa de componentes do patrimônio genético nacional, e nesse pacote, então, nós estamos estruturando também as missões. A ideia é que isso ganhe um pouco mais de agilidade. Agora, o grande problema que a gente enfrenta, e isso vale para bolsas e qualquer modalidade, é que muitas vezes os processos carecem de documentos e coisas assim que não são ofertadas a tempo, né? E isso nos traz uma certa dificuldade. Com relação ao aspecto da interdisciplinaridade, deixar claro que quem julga não são as agências, quem julga é a própria comunidade acadêmica. Então, isso é uma cultura, uma tendenciosidade que a comunidade ainda tem. Quer dizer, a nossa comunidade ela ainda enfrenta dificuldade para esse entendimento,
né? Eu falo isso pela minha experiência de CAPES. O Comitê Multidisciplinar da CAPES é complicadíssimo. Hoje ele está deixando de ser multidisciplinar, porque ele tem 5 ou 6 subdivisões. Então, você perde isso. No CNPq, o nosso esforço e a nossa orientação tem sido no sentido de criar essa interdisciplinaridade ou essa cultura dentro dos próprios comitês, valorizar também esses projetos. Mas há de se entender que o CNPq é uma agência acadêmica, por natureza, então não é um processo muito simples. Okay? Só mais uma coisa, existem mecanismos que são subutilizados no próprio CNPq. Então, bolsas PV, por exemplo, que é auxílio para pesquisador visitante. A demanda é muito pequena, e eu não entendo por quê. Quer dizer, você pode trazer um pesquisador para um grupo aqui por 2 meses a 1 ano, 6 meses, com uma boa bolsa, cobrindo todos esses problemas, sem problema de visto, e esse é um mecanismo subutilizado, né? Não é o caso do PDE, que é o inverso, ou pesquisador sênior no exterior. Essa demanda é muito boa. Com relação a essa questão de migração e esse controle, é preciso entender que tem muito indivíduo travestido de pesquisador que se encobre a essas relações com outras intenções, tá? Então, nós temos dificuldade com isso também. Nós temos mais de 500 processos no CNPq hoje de indivíduos que usou desse mecanismo para ir para o exterior, capacitar e não voltou. Isso tudo está na justiça, tudo na tomada de contas. Então, por isso, a gente precisa ter rigor. E quando acontece uma coisa dessa, isso vira um escândalo. Certo? Tem sido na mídia um escândalo, quando fala que o CNPq dá uma bolsa para uma pessoa, um jovem, vai para o exterior e não volta. Isso é um escândalo, parece um escândalo, né? Então, por isso, a gente tem que ter esses devidos cuidados. E o lado de lá, certamente, também. Merci. Je voudrais ajouter un commentaire, non pas en tant que relator da mesa, mais en tant que chercheur travaillant depuis longtemps au Brésil. Et reprendre une phrase de Philippe Grandcola, quand il dit que le concept de biodiversité, chacun le mesure à sa manière, du systématicien au génomicien, et j'irai jusqu'aux populations traditionnelles. Ceci pour amener la question de l'accès aux connaissances traditionnelles associées à la biodiversité. Je sais que le débat dépasse largement ce que nous pouvons gérer dans cette salle, mais je crois que c'est très important de le mettre dans la mémoire de cette réunion, car c'est tant pour les chercheurs brésiliens que pour les chercheurs français une étape extrêmement lourde de la mise en place d'une recherche. Et je crois que ceci doit être incorporé comme étape dans la recherche et non pas comme préalable à la recherche. C'est-à-dire qu'il faut donner une autre signification à cette exigence légale, déontologique et éthique que nous avons tous vis-à-vis des populations traditionnelles. Et c'est simplement ce commentaire que je voulais faire. Je voulais faire aussi un commentaire sur le contenu de savoir traditionnel qui est souvent entendu comme l'accès à une connaissance spécifique sur une ressource, sur une manière de faire, qui éventuellement pourrait avoir des applications économiques. Mais moi, je considère qu'il s'agit essentiellement de travailler sur les processus de constitution de savoir des populations locales sur leur environnement, plus qu'un savoir effectif, opérationnel sur certains objets de la biodiversité. C'est ce que je voulais ajouter. Philippe Grelier du Muséum. Moi, j'aurais une question. Est-ce que la tribune pourrait faire le point sur qu'est-ce qui est légal actuellement dans les échanges de matériel biologique entre la France et le Brésil, par exemple, puisque derrière, il y a toujours une question de valorisation qui peut tomber, qui peut émerger, et je ne sais pas du tout à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'on peut travailler facilement, légalement, du matériel que nos collègues brésiliens nous envoient ou, voilà. Oui, non, là c'est une vaste question, hein, c'est une boîte de... Enfin, je pense que ça va être impossible de répondre à ça sans relancer des tas de choses. Donc je vais peut-être... vous voulez rajouter quelque chose? Non. Voilà.
Tout à fait. C'est également une question qui devrait ressortir. Voilà. Donc je remercie tous les membres de cette table ronde et également à vous tous. Merci.